Seus rins filtram centenas de litros de sangue todos os dias e controlam sua pressão arterial com precisão microscópica. Agora, imagine-os sendo lentamente queimados, cheios de cicatrizes e sufocados, sem causar um único sintoma. É assim que os danos renais realmente começam. Você não precisa ser alcoólatra ou diabético. O verdadeiro perigo vem dos alimentos do dia a dia, alguns dos quais são comercializados como saudáveis, mas que atacam silenciosamente seus rins em nível celular. E aqui está a parte assustadora. No momento em que você sente dor ou nota alterações na urina, até 90% da função renal já pode ter sido perdida. Hoje, vamos parar com isso antes que seja tarde demais. Vamos listar os 10 maiores destruidores de rins, analisar exatamente como eles danificam seus rins e como você pode reverter o risco. Começaremos com algo que quase todo mundo consome todas as manhãs. Top 10. A armadilha do alto teor de sódio. Não se trata do que lhe disseram até agora. Estamos falando especificamente sobre o sódio de fontes ultraprocessadas, como sopas enlatadas, refeições prontas e aqueles molhos salgados aparentemente inocentes. O sódio em si é essencial para a vida. Sem ele, seus nervos não disparariam e seus músculos não se contrairiam. O problema não é o saleiro no seu bife. O problema é a fonte do sódio e a total ausência de seu parceiro, o potássio. No seu corpo, existe um equilíbrio delicado que funciona como uma gangorra. De um lado está o sódio, do outro, o potássio. Quando você consome alimentos ultraprocessados, recebe uma injeção maciça de sal industrial com quase zero de potássio. Esse desequilíbrio coloca seu corpo em pânico. Para diluir esse sal, seu corpo retém água. Isso cria um estado de hiperfiltração. Top 9. Creme não lácteo para café. Este é um ritual matinal que obstrui silenciosamente o seu sistema de filtração. Você pode pensar que está fazendo um favor ao seu corpo, evitando laticínios, mas dê uma olhada mais de perto nessa garrafa. Esses produtos são basicamente uma mistura química de óleos industriais, sólidos de xarope de milho e espessantes. Os vilões específicos aqui são os branqueadores e os emulsificantes. Para fazer o líquido parecer branco e cremoso como o leite, os fabricantes costumam usar partículas microscópicas, que agem como tinta industrial. Quando você bebe isso todas as manhãs, essas partículas entram na sua corrente sanguínea. Seus rins enfrentam a tarefa impossível de filtrá-las. Como essas partículas não são alimentos, elas podem ficar presas no tecido sensível dos rins e causar inflamações leves. Além disso, os emulsificantes, que mantêm o óleo e a água misturados, podem desgastar a camada protetora do seu intestino. Isso permite que toxinas entrem na sua corrente sanguínea e força seus rins a fazerem hora extra para limpar a bagunça. Basicamente, você está exigindo que seus rins limpem um derramamento tóxico todas as manhãs. Se você precisa de cremosidade, opte por creme de leite fresco, leite de coco ou até mesmo manteiga de alta qualidade. Top 8. Álcool. Todos nós sabemos que o álcool afeta o fígado, mas seus efeitos sobre os rins são indiscutivelmente tão graves quanto. O dano aqui cria a tempestade perfeita para a morte dos tecidos. Em primeiro lugar, o álcool é um diurético forte. Ele bloqueia o sinal para o seu cérebro, que diz aos seus rins para reterem água. É por isso que você precisa ir ao banheiro com tanta frequência quando bebe. Essa rápida perda de fluidos engrossa o seu sangue, tornando-o lamacento e muito mais difícil para os rins empurrá-lo através de seus filtros. Mas o problema maior é o subproduto tóxico da digestão do álcool. A quebra do álcool gera radicais livres, moléculas instáveis que agem como pequenas bolas de demolição e danificam as células dos seus rins. E há um fator oculto, o ácido úrico. O álcool, especialmente a cerveja e as bebidas mistas doces, faz com que os níveis de ácido úrico aumentem drasticamente.
O ácido úrico não é um líquido. Em altas concentrações, ele forma cristais microscópicos em forma de agulha. Esses cristais podem se alojar no tecido renal e causar danos físicos, bem como pedras nos rins. Se você for beber, limite-se a destilados claros com moderação. E para cada copo de álcool, você deve beber 2 copos de água para manter o sistema limpo. Top 7. Smoothies verdes. Isso vai chocar muitos entusiastas da saúde. É um caso clássico de excesso de algo bom. Você decide viver de forma saudável, então pega 3 xícaras de espinafre cru, um punhado de amêndoas, talvez algumas beterrabas, e bate tudo no liquidificador. Você acabou de criar um coquetel que é potencialmente explosivo para os seus rins, devido a um composto chamado oxalato. Os oxalatos são compostos que ocorrem naturalmente nas plantas para protegê-las de serem comidas. Em circunstâncias normais, você mastiga a comida e o seu corpo lida bem com isso. O problema surge quando você bate quantidades enormes disso em forma líquida. Quando você bebe um smoothie, você ignora a digestão e inunda o seu sistema com uma alta concentração desses oxalatos. Se a saúde do seu intestino não for perfeita, esses oxalatos serão absorvidos pela corrente sanguínea e chegarão aos rins. Aqui, eles encontram o cálcio e se unem para formar cristais afiados. Estes são os blocos de construção do tipo mais doloroso de pedra nos rins. Mas mesmo antes de formarem uma pedra grande o suficiente para bloquear um duto, milhões de minúsculos microcristais podem se formar no tecido renal, causando inflamação e cicatrizes. A chave aqui é a moderação. Se você adora smoothies, troque o espinafre por folhas com baixo teor de oxalato, como a rúcula, ou simplesmente coma seus vegetais cozidos, o que reduz significativamente a carga de oxalato. Top 6. Adoçantes artificiais. Isso nos leva à armadilha da dieta. As pessoas mudam para refrigerantes diet para proteger seus rins do açúcar, o que é nobre, mas elas podem estar trocando um veneno por outro. Estamos falando sobre os açúcares artificiais em bebidas com 0 calorias. Embora sejam comercializados como seguros, seu corpo muitas vezes não sabe como processar essas estruturas químicas estranhas. Há 2 problemas principais aqui. Primeiro, seu corpo não foi projetado para filtrar essas moléculas de açúcar cloradas e criadas em laboratório. O consumo a longo prazo sobrecarrega severamente a capacidade dos rins de regular a acidez do seu sangue. Segundo, e talvez ainda mais importante, é a confusão metabólica. Esses adoçantes enganam seu cérebro, fazendo-o esperar açúcar. Quando o açúcar não chega, seu corpo ainda assim gera uma resposta de insulina. Essa confusão metabólica pode levar à resistência à insulina ao longo do tempo, o que danifica o revestimento dos vasos sanguíneos nos rins. Grandes estudos observacionais mostraram que pessoas que bebem vários refrigerantes dietéticos diariamente frequentemente veem um declínio na função renal, em comparação com aquelas que não o fazem. Se você precisa de doçura, procure opções naturais à base de plantas, como estévia pura ou fruta dos monges, monk fruit. Top 5. Carnes processadas. Frios, bacon, salsichas e salame. Precisamos fazer uma distinção muito clara aqui. Não se trata da proteína. A proteína animal de alta qualidade é, na verdade, essencial para a reconstrução do tecido renal. O vilão aqui é o processo de conservação. As carnes processadas são repletas de nitratos e conservantes para mantê-las rosadas e com aparência de frescas nas prateleiras por semanas. Quando você ingere esses conservantes, especialmente quando são cozidos em fogo alto, como ao fritar bacon, eles se transformam em compostos cancerígenos no intestino. Mas há outro fator chamado produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Estes são compostos pegajosos que se formam quando a proteína se liga ao açúcar ou à gordura sob alta temperatura. Imagine essas moléculas pegajosas ficando presas nos minúsculos filtros dos rins
e obstruindo as engrenagens. Seu corpo ataca esses aglomerados pegajosos, causando inflamação e, eventualmente, o endurecimento do tecido renal. O equívoco é achar que toda a carne faz mal aos rins, mas isso não é verdade. Um bife de gado alimentado com pasto ou um peito de frango assado não carrega essa carga tóxica. É o processamento industrial que você deve evitar. Top 4. Fosfatos inorgânicos. Este é um ingrediente oculto encontrado em quase todos os produtos de fast food e produtos embalados. O fosfato é um mineral que seu corpo precisa para a saúde óssea. Na natureza, no entanto, o fosfato está ligado à proteína e é absorvido lentamente. Seu corpo absorve apenas cerca da metade do fosfato natural de ovos ou carnes. A indústria alimentícia, no entanto, usa fosfato inorgânico como conservante e intensificador de sabor. O assustador sobre essa versão inorgânica é que ela é quase 100% absorvível. Ela inunda imediatamente sua corrente sanguínea. Quando seus níveis de fosfato no sangue disparam, seu corpo retira cálcio dos seus ossos para compensar isso. Essa mistura de cálcio e fosfato circula no sangue e pode se depositar nos tecidos moles. Isso leva a algo chamado calcificação. Literalmente, seus vasos sanguíneos e os delicados tubos em seus rins começam a virar pedra. Eles endurecem e perdem sua flexibilidade. Vasos endurecidos não conseguem regular a pressão, o que leva a danos dentro do rim. Mesmo que seus rins estejam saudáveis agora, a inundação constante com esses aditivos acelera o envelhecimento do órgão. Leia seus rótulos. Se disser Fos, devolva à prateleira. Top 3. AINES, anti-inflamatórios não esteroides. Tecnicamente, isso é um medicamento, mas é consumido como se fosse doce. Estamos falando de analgésicos como o ibuprofeno. Nós os tomamos para dores de cabeça, dores nas costas ou tensões e presumimos que sejam inofensivos. Eles não são. Esses medicamentos funcionam bloqueando as substâncias químicas que causam dor e inflamação. Mas aqui está o problema. Essas mesmas substâncias químicas também são responsáveis por manter os vasos sanguíneos que levam aos rins abertos e relaxados. Quando você toma um analgésico, você basicamente aperta a mangueira que fornece sangue aos seus rins. Você restringe o suprimento de sangue. Isso priva o tecido renal de oxigênio e nutrientes. Se você estiver desidratado, talvez porque bebeu álcool ou se exercitou e então tomar alguns analgésicos, você cria uma situação perigosa onde partes do seu rim podem literalmente morrer. Se você tem dor crônica, procure anti-inflamatórios naturais, como cúrcuma ou óleo de peixe, ou concentre-se em tratar a causa raiz em vez de depender de pílulas diárias que sufocam lentamente seus órgãos. Top 2. Óleos de sementes industriais. Óleo de canola, soja, milho e óleos vegetais. Esses óleos estão em toda parte, em molhos para salada, maionese, comida de restaurante e salgadinhos. O problema é que esses óleos são quimicamente instáveis. Eles são altamente reativos. Quando são processados em fábricas sob alta temperatura e com solventes químicos, eles oxidam. Consumir esses óleos é como comer ferrugem biológica. Quando você ingere gorduras oxidadas, elas desencadeiam uma resposta inflamatória maciça no revestimento dos seus vasos sanguíneos. Lembre-se, o rim é basicamente um emaranhado de vasos sanguíneos. Quando o revestimento desses vasos está inflamado, eles não conseguem filtrar adequadamente. É como tentar filtrar água através de uma esponja inchada e entupida. Essa inflamação é frequentemente o primeiro passo em direção à doença renal. A indústria de óleos usa solventes agressivos para extrair esses óleos, deixando resíduos que seu corpo nunca deveria consumir. Mude para gorduras naturais estáveis, como azeite de oliva, óleo de abacate ou manteiga. Top 1. Açúcar e especialmente frutose. Este é o maior inimigo dos seus rins. Não é o sal. Estamos falando de xarope de milho rico em frutose,
xarope de agave, açúcar de mesa e excesso de suco de frutas. É aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas pensam que o açúcar só é ruim porque engorda ou causa diabetes. Mas a frutose tem um caminho próprio e direto para a destruição dos rins. Ao contrário da glicose, que todas as células do seu corpo podem usar para obter energia, a frutose é um fardo que recai quase exclusivamente sobre o fígado. O processamento da frutose consome quantidades enormes de energia. Essa privação de energia desencadeia a produção de um resíduo que já mencionamos, o ácido úrico. A frutose é, na verdade, o maior impulsionador isolado dos altos níveis de ácido úrico na dieta moderna. Esse ácido úrico inibe o gás que mantém seus vasos sanguíneos relaxados. Portanto, quando você bebe um refrigerante ou come uma sobremesa rica em açúcar, você restringe o fluxo sanguíneo nos seus rins e faz a pressão disparar. Isso leva à falta de oxigênio nas células renais. Com o tempo, essa sobrecarga de açúcar leva à resistência à insulina, o que força os rins a reter sal, levando-nos diretamente de volta aos problemas que discutimos no número 10. É um ciclo vicioso de pressão alta, inflamação e estresse. Se você quer salvar seus rins, a coisa mais eficaz que pode fazer é eliminar o açúcar líquido. Coma frutas inteiras, mas evite sucos e refrigerantes. Seus rins são incrivelmente resilientes. Eles podem se curar e regenerar sua função se você interromper o ataque químico e fornecer a eles os nutrientes certos para a reconstrução. Ao eliminar esses 10 vilões, você não apenas salva seus rins, mas também reduz sua pressão arterial, melhora sua energia e protege seu coração. Estou curioso. Qual desses alimentos foi a maior surpresa para você? Foram os smoothies ou os analgésicos? Deixe-me saber abaixo nos comentários. Se essas informações mudaram sua visão sobre as coisas na sua cozinha, inscreva-se neste canal e deixe um like. Nós desenterramos os fatos que muitas vezes permanecem ocultos. Semeie o futuro da sua saúde. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.